Fala aí, pessoal. Aqui quem tá falando é a Verônica Lima, direto de mais um Pode Ver, junto com o meu parceiro J. Marques. Tamo junto mais uma vez. Legal. Hoje a gente tá recebendo aqui um convidado que a gente queria ter trago já há mó tempão, mas ele só conseguiu vir agora. Nosso parceiro, o nosso querido Vitor. Chega junto aí, Vitor Almeida, que é historiador e responsável por uma página que tem quase 500 mil, né, J. Marques, no Facebook. Referência a papo de 10 anos já, né? É mesmo? Então, estamos recebendo aqui hoje no Pode Ver ele que é nascido na Penha e é historiador, irmão de trigêmeos. Exatamente. O Vitor Almeida, responsável pela página O Suburbano da Depressão, tá bom? Chega junto aí, ó, curte, dá like e compartilha. E ativa o sininho. E vamos que vamos. Assina o sininho da notificação. Mete o dedão aí. Bora. Hoje a gente está recebendo aqui o Vitor Almeida. Ele é criador de conteúdo digital, é historiador, é nosso parceiro e veio falar aqui sobre as páginas dele que bombam no Facebook também, no Instagram, que só no Facebook o Suburbano da Depressão tem quase 500 mil de seguidores, né? Como é que você começou a construir essa lógica, né, de ser alguém que estava na rede social questionando e brincando com coisas do cotidiano, coisas que são sérias, mas coisa que dá pra gente fazer graça também? Como é que começou o Suburbano da Depressão? Bom, primeiro agradecer o convite, né? Tá aqui na frente de duas pessoas aqui que também tem uma luta expressiva pela sua cidade, né? Verônica aqui pelo Niterói, o Jota lá pela Cidade de Deus, no oeste do Rio. Agradecer o pessoal aí dos bastidores também, que tá fazendo um trabalho maneiro aí da técnica. Bom, a página Suburbana da Depressão, ela nasce num contexto interessante, porque eu tava ali, caminho para finalizar a faculdade de História e tudo. 2012, né, quando ela nasce, o Rio de Janeiro está naquele turbilhão para receber a Copa, a Olimpíada, né, e um ano depois você tem toda aquela mobilização ali em 2013. E eu sempre me questionei, né, o porquê que as pessoas falavam que eu morava mal por morar na Penha, por morar em Olaria, né, por morar ali na zona norte da Leopoldina, e eu fui encontrar na história essas respostas. Né, quando eu estava na graduação, né, fazendo a Gama Filho, na finada Gama Filho, né, uma perda enorme, diga-se de passagem para a cidade do Rio de Janeiro. E ali a gente tinha muito contato com a história da Piedade, aquela região, Quintino, Piedade, Madureira e tudo. E eu fui vendo através da história o quanto o subúrbio do Rio de Janeiro, os subúrbios do Rio de Janeiro, tem uma história que foi depreciada ao longo do tempo. Então, por isso que o nome é Suburbano da Depressão, né, deveria ser da depreciação, né? Mas porque eu falava, pô, o suburbano e a suburbana, ele leva a se depreciar pelo seu local, né? Por onde ele mora, né? Um local que as pessoas não têm noção da história que passou por esses territórios, né? Noção do que tinha nesses locais que foram dando espaço, a história desses locais foram dando espaço para a história da Cidade Maravilhosa, né? Que começou a ser apagada. A história dos subúrbios começa a ser apagada por um rio de vitrine, um rio das praias e tudo. Não estou dizendo que não seja o nosso rio também, né? Mas a gente está falando de uma história de onde está 70% da população da cidade, né? Quando a gente fala de zona norte e zona oeste do Rio de Janeiro. Então, há uma brincadeira que acabou virando uma bandeira política, né? Eu não tinha pretensão de chegar a esse tudo de gente, mas só que eu fui agregando pessoas foram comprando a ideia e tudo. Né, foi por onde eu até conheci o Jota também, outras pessoas que fazem os seus territórios, e tive contato até com outros pensadores, né, de expressão, como até o Milton Santos, né, que ele fala muito dessa questão que eu até peguei para mim, né, que ele fala, ele parafraseia muito daquilo, né, diga-me com quem andas que eu te direi quem é. Ele subverte e fala, diga-me onde estás que eu te direi quem és. Isso é maravilhoso. Milton Santos é fenomenal. Porque a gente sabe que no Rio, né, Jota, tem essa questão de que cultura, história, tem CEP. Né? O Jota é da Zona Oeste. Eu morei na Zona Oeste, mas numa Zona Oeste diferente da do Jota. Eu morei em Sepetiba. Sim. Né? Se eu tivesse, para ter um acesso a uma cultura, uma questão de museu, uma questão de acesso a alguma coisa mais assim, refinada, vamos assim dizer, eu tinha que me deslocar quase 3 horas para chegar no centro da cidade. Então, e ainda é assim, né? Ainda é assim, infelizmente, né? Eu fiquei curioso com o negócio, assim, para entender se
nesse tempo da criação, né, nesse tempo de se pensar a página e tudo mais, na sua leitura de mundo até como historiador, se o suburbano ele se torna orgulhoso do seu lugar no subúrbio, né? Ou ele sempre foi orgulhoso desse lugar, sabe? Pensando assim, muito esse lugar, porque o favelado, por exemplo, né? E fazer uma ponte, né? A gente vai criando uma identidade favelada, porque no passado ser favelado não era uma coisa boa, né? Hoje a gente tem uma identidade de reafirmação, de dizer, não, nós é favelado porque tem um monte de características aqui que reforçam a nossa potência. Isso. Mas anteriormente era aquele lugar assim, favelado é uma coisa, bom, peraí, você tem que sair da favela, você não pode se considerar favelado e tudo mais. E eu fiquei curioso para entender essa relação com o subúrbio. Eu acho que tem um lance, junto com o que o Jota falou aqui, acho que o lance de você também ser historiador, de alguma maneira, te deu, de repente, essa capacidade de enxergar do ponto de vista histórico, né? Porque não é só no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. As cidades da região metropolitana, de tudo quanto é lugar, você tem muita história, você tem muita coisa bacana que ainda acontece nos dias de hoje. E aí o lance que eu vi na tua página, de certa forma, quando você leva para o humor, você acaba ressignificando. Você dá um outro sentido para aquilo ali. Porque quando o cara começa a rir dele mesmo, daquelas situações, você dá uma pitada de humor e uma pitada de crítica, você acaba jogando por um processo de reflexão também. Que aí vai de encontro ao que o Jota falou e você também falou, né? Pô, começou a chegar um monte de gente perto de mim que eu não imaginava que eu fosse atrair. E aí eu fui levado para um outro lugar de outra responsabilidade com uma outra perspectiva. Eu acho que a tua página, de alguma maneira, traz para essa reflexão também, né? Quer dizer, vamos ressignificar o papel do subúrbio e o papel do suburbano. Apesar de todas as mazelas, produz cultura, faz um monte de coisas. Não é só essa história triste, né? Sim. Tem um monte de coisa boa acontecendo no subúrbio também, né? Sim. Não, e é interessante isso que o Jota falou da identidade do favelado, né? Porque nos subúrbios do Rio estão a maioria das favelas, né? Na cidade do Rio. Então num momento a gente se encontra. Óbvio que cada um com as suas particularidades, né? Algumas mais extremas, algumas mais suavizadas e tudo, mas em algum momento a gente se encontra, porque a gente, quando o Jota, por exemplo, tem que ir para o trabalho, ele vai ter que sair lá da Cidade de Deus para pegar um ônibus que demora a passar ali é a Estrada do Gabinal, né? Sim. A Estrada do Gabinal, tô sabendo. Conhece, tá conhecendo Conheço, bem. pô. Sabe tudo. Eu tinha uma banda lá em Curicica. Se liga aí, Rolava, Yasmin, tá né? pertinho Uma de banda tudo. de Chama quê? de rock. De rock? Você é roqueiro? Cara, na minha adolescência Você tem uma pinta Tem de uma roqueiro. pintinha, não eu tem? ouvia muito punk rock, eu ouvia muito hardcore. Pô, vamos marcar de umas rodas. Então, eu tinha uma banda, enfim. Banda De samba. sacanagem. Sacanagem. Eu gosto de roda de samba também. Uma parada é outra. Mas eu sou roqueiro também. Aí a gente se encontra nessas questões da falta de infraestrutura. Por exemplo, a Águas do Rio fechou a água agora semana passada, né? Eu moro na Ilha do Governador, demorou cerca de 24 horas para voltar. Mas minha mãe, que mora lá em Sepetiba, ela tá sem água até agora. Nossa. Uma semana. Pô, se fosse no Leblon, nem Não, 5 e minutos. voltou no mesmo dia em bairros da Zona Sul. No mesmo dia voltou. Não, Olha só. 1 hora no máximo. Diga-me onde estás que eu te direi quem és. Já dizia o E meu. será que rola lá no Leblon, por exemplo, os avisos, porque chega lá pra gente na Cidade de Deus, assim, se organize pra tal dia ficar sem água. E aí é meio que assim, pegue os baldes e enchem de água, né? Eu não imagino a galera lá no Leblon enchendo o balde de água, né? Eles têm reservatório grande, porque os grandes condomínios têm essa parada de reservatório grande. É outro rolê, né, pô? E sabe Nossa, é caixa d'água, irmão. E sabe que não vai demorar muito. Teve uma vez aí num temporal que teve aí no Rio que eu fiquei uma semana sem luz praticamente. Lá onde eu morava, em Sepetiba. Porque eu morei numa comunidade em Sepetiba, a Nova Sepetiba. Eu morei lá por mais ou menos 6 anos, né? Então, assim, eu tive um contato com um pouco dessa realidade, né? Apesar de ter sido sempre morando suburbano de asfalto, vamos assim dizer, né? E eu tive contato um pouco com essa o serviço não chega, Sim. né? Por diversos motivos, seja porque tem uma prioridade num bairro economicamente mais elevado, mas também tem a questão territorial de segurança, que aí não chega, tem que pedir permissão, etc, etc.
Então, assim, eu circulei bastante, cara, nessa cidade. É porque o Rio é esse lugar, né? Todo mundo tá meio que se esbarrando. Se esbarrando. Não adianta o cara da Zona Sul fingir que a favela não existe. Ele abre a janela e ele vê, né? Por aí. E é interessante porque, assim, você tem dois extremos no Rio, né? Que é a Zona Sul, de fato, né? Esse conceito de Zona Sul. Você tem as favelas, o subúrbio tá ali no meio. Porque você tem bairros com IDH muito grande, assim, você tem bairros com IDH muito baixo. Tipo, ali, eu moro na Ilha do Governador, que é um microcosmo da cidade do Rio de Janeiro. Você tem ali o Jardim Guanabara, que tem IDH altíssimo. Ao mesmo tempo que você tem ali Tubiacanga, né? Que é... Você tem ali o Bugiúgue, você tem ali o Dendê, eu moro perto do Dendê, ali no Cocotá, que é um bairro mais médio, assim, transitório, né? Então, você tem ali no subúrbio, você tem, por exemplo, o bairro de Campo Grande, que é o maior bairro do Brasil, o bairro que mais tributa na cidade do Rio de Janeiro, etc, etc. E que você tem um outro microcosmo ali, que você tem casa de milhões, como você tem ali comunidades ali que, pô, vive ali na base do sufoco, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue identificar nas tuas páginas, Face, Instagram, assim, mais ou menos o perfil da galera que te segue, assim, isso se expressa de alguma maneira? Quando você, de repente... Como é que foi, por exemplo, na pandemia? Porque na pandemia, todo mundo passou a consumir muito mais rede social, por razões óbvias. Estava todo mundo, né, ou quase todo mundo, tendo que ficar mais em casa, tendo que trabalhar de casa, remotamente, né, para quem podia, né, evidentemente. Então as pessoas começaram a acessar absurdamente. E acho que nesse momento, depois até, não sei, né, não li nada a respeito disso, porque não tive tempo. Mas acho que rede social, página das pessoas que estavam produzindo conteúdo, deve ter crescido absurdamente, né? E aí você teve esse crescimento durante a pandemia, e no momento também da pandemia, que você começa, de repente, a ter que falar da vacina, a buscar solidariedade para ajudar as pessoas. Como é que foi isso dentro das tuas redes sociais, né? O Vitor se posicionou, falou de vacina, estava envolvido em algum rolê de solidariedade, teve crescimento na tua página, acabei perguntando um monte de coisa em relação a, entendeu? Mas é porque tem tudo a ver, assim, Sim, sabe? lógico. É um Se capítulo, costura. acho que um pouco à parte. E também eu vi muita gente tendo essa devolutiva. Pô, minha página, eu fui defender a vacina, um monte de gente dizendo que eu tava errado. Gente atacada, né? Então, assim, como é que é esse lance para um cara que produz conteúdo? Ter que se equilibrar, se equilibra ou não? Tem um determinado perfil de seguidor na tua página? Como é que é esse rolê aí? Tem. Assim, é um perfil bem conservador, né? Facebook tem esse recorte mais conservador, pessoal mais É um desafio ficar lá. racionalista e tal. Assim, eu me posicionei em termos da segurança pessoal, né? Da segurança sanitária pessoal, me posicionei. Primeiro porque eu sou asmático. Então, quando eu fiquei sabendo que o vírus, naquele começo ali, que ninguém sabia que vírus é esse, onde ataca, não sei o quê. Putz. Aí depois que começou a se desvendar que era um vírus que atingia o sistema respiratório, eu falei, pô, cara, eu sei o que é ter crise de asma, cara. A pessoa morrer sem ar. Meu avô morreu assim, meu avô tinha enfisema pulmonar. Entendeu? Ele morreu subindo a rampa do postinho pra ser atendido. Igual um peixe sem ar. Que triste, cara. Então, tipo assim, as pessoas brincando com aquilo, por causa não sei o quê. Cara, você ser dono de página, você tem uma ferramenta muito boa, que é o ícone de banir. Aí, pô, cara, tinha pessoas que você levava na sacanagem, né? Tipo, de debochar mesmo dessas pessoas. Né? As pessoas compravam, xingavam, tinha um bate-boca. É legal na rede social, porque quanto mais você comenta, mais o seu conteúdo é impulsionado. Sim. Então, às vezes é bom ter uns haterzinhos. Não, faz parte. Faz parte. Faz parte. Mas quando assim, o cara extrapolava, assim, às vezes eu acordava, o cara tava enchendo o saco, foda-se, vou banir. Aí bania. Porque, cara, eu acho que a gente chegou onde a gente chegou em 2018, né? Passou esses 4 anos nesse umbral. Porque se jogou muita luz em figuras como essa, né? Talvez se a Luciana Gimenez não tivesse convidado para fazer aquele debate sem pé nem cabeça. Pra fazer chacota, né? No Super Pop, se o CQC não brincasse, né? Deu visibilidade, né? Dá visibilidade. Então, eu justamente comecei realmente a
deixar de lado, banir, porque, cara, Sim. eu já dei muita importância pra página. Né? Tipo assim, cara, eu tenho que agradar gregos e troianos, porque senão eu vou perder seguidor. Para manter o público. Pra manter o público. Mas, cara, quando começa Também eu vou ficando um pouco mais velho, né? Pô, eu comecei a página com 24, tô com 34, 10 anos. 10 anos, Você vendo aqui, cara, você tá me enchendo o saco. Aí apago, entendeu? Aí eu vou dando luz para o que realmente interessa. Né? A todo momento eu falo para quem tem esses movimentos de território, eu falo, cara, minha página está à disposição, eu não tenho mais nada para falar ali. Por quê? Em 10 anos, como você fez a pergunta anterior, acho que se criou essa identidade do suburbano em torno ali da página, não só pela página, óbvio, não sou exclusivo nisso, mas nas redes sociais, eu acho que se tornou uma das referências desse debate de cidade a partir dos subúrbios, e não só subúrbio de asfalto, mas subúrbio de favela também. Né? As favelas dos subúrbios, né? Então, assim, muitas pessoas chegaram para mim, tô fazendo mestrado baseado na sua página, tô fazendo pesquisa de monografia, o que você me indica, o que você tá lendo, não sei o quê. Muito legal. E muita gente fala, cara, eu comecei a me enxergar enquanto suburbano a partir das suas postagens. Isso que eu acho me dá interessante. Autoestima, tem essa identidade. Pô, gente não só do Rio, mas gente da Baixada. Legal. São Gonçalo, de Niterói. Eu sou gonçalense. Todo mundo pensa que eu sou de Niterói. Mas eu sou de Niterói também, tá? Não, e tem muita similaridade, cara. A Zona Norte e a Zona Oeste do Rio, com a Baixada e São Gonçalo, tem muita similaridade. Em algum ponto se encontra essa... E agora que a gente vai propor pra separar? Brincadeira. O pessoal fala que São Gonçalo é a prima da Baixada. Daí a gente junta tudo, junta a Zona Oeste, Baixada, a gente faz um país nosso. Faz um país, emancipa. Eu faço igual a você, Vitor. Sempre fiz. A minha página no Face é uma página pequena. Relativamente pequena, assim. Deve ter, sei lá, acho que uns 20 mil pessoas. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Em torno disso. Você vê como é que eu dou importância. Mas, assim, durante um período, as pessoas às vezes iam lá e tal, porque a crítica, a gente é democrático, né? É democrata e tal. Então não tem problema o cara ir lá e te fazer uma crítica. Isso faz parte do rolê, né? E aí você vai lá e responde, ou às vezes a pessoa não entendeu uma coisa que você fez, ou quer te questionar mesmo, faz parte. Mas tem gente que entra pra agredir. Pra agredir. Então, assim, o que eu aprendi? O meu limite você tá com dúvida, eu vou te esclarecer. Você tá me questionando, eu vou me justificar pra você. Você não aceitou, sem problemas, você tem o direito de não aceitar a minha justificativa. Você vai partir pra me ofender, tu vai tomar um bloco, pô. E acabou. Sem choro, nem vela, nem rosa amarela. Não tem pena desse tipo de coisa. Porque as redes sociais, agora, elas estão servindo para um montão de coisas. Para um montão de coisas. Para várias coisas. E uma das coisas que serve muito também é pra gente com saúde mental comprometida, porque tem isso, né? Ou com uma visão de mundo extremamente reacionária, gente fascista, gente racista, gente homofóbica, ir para dentro e se colocar. E aí também ficar nesse lugar de alguém que está recebendo esse tipo de ofensa, também não acho legal. E ficar achando que vai dar para desenrolar. Eu acho que a gente tem que também aprender a identificar quem tem dúvida, quem está fazendo um questionamento que faz parte e quem está vindo realmente para praticar racismo, homofobia, gente de extrema direita. Acho que violência pela violência. Violência pela violência. Acho que esse é um rolê. E acho que nesse lance de que está servindo para tudo, né? Primeira vez que eu vi assim, um processo... Primeira vez que eu percebi, sabe? Um processo de manipulação de rede social, com um peso absurdo da rede social, dentro de movimento de massa, foi naquele movimento dos 10 centavos. Dos 10 centavos na época da Dilma, ali, 2013. Ah, sim. Tá? Aquilo ali, aí entrava uma coisa de anônimos, mensagens que vinham do além... E aí, de repente, eu, né, na casa dos meus 40 e poucos anos, aí, assim, na época era 30 e pouco ainda. Mas quem está no comando dessa passeata? Sim.
não tem comando. A gente recebeu aqui uma mensagem. Que diabo é isso, né? Então foi a primeira vez que eu vi movimento de massa grande pra caramba sendo convocado via rede social. Nunca tinha me deparado com aquela coisa há 10 anos atrás, né? E agora, já nesse momento atual, as pessoas criticam muito a militância virtual. Você é um militante virtual, né? E real. Porque tem a ver com a realidade de hoje você atuar politicamente nas redes sociais, você ter opinião, né? E aí, como é que é lidar com esse lance, com esse desafio desse mundo digital, onde a gente tem que se colocar a partir dessa nova realidade aí? Então, eu fui muito criticado em respeito de não sair, né? Não, você não sai de casa para fazer isso. Mas, cara, como você fala dos movimentos de 2013 lá, né? Você vê ali, você tem em 2015, estoura em 2015 e vai estourar no impeachment da Dilma. Né? Você tem ali em 2015 um ano crucial para o acesso a smartphones no Brasil. Foi o pico, né? E o cara hoje que quando sai do serviço, né, o cara que trabalha no centro da cidade do Rio, ele mora lá em Bangu, ele vai pegar o trem de Santa Cruz, se ele, ainda tem isso, né? Se ele achar um banco para sentar, né? Porque é uma briga literalmente para entrar no Santa Cruz, no Japeri, ainda mais no horário de pico. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai pegar o telefone e vai ficar lendo. Né? Então não tem como mais você dissociar a realidade virtual, né, o digital, da sua vida normal. Né? E eu acho que a gente perdeu muito desse timing de canalizar isso, né, para os movimentos, eu acho que de rua, de mais à esquerda e tudo, porque acho que a gente ficou muito nessa da boa vontade, da mentalidade, né? O cara é trabalhador, ele vai comprar a minha ideia. Cara, mas só que aí a gente trata até mesmo esse corpo, né, de pessoas como se fosse uma coisa inerte, parada ali, como se homogênea. Homogênea, como se ele não pensasse, como se ele não tivesse vontade de ter uma televisão mais avançada, como se ele não tivesse vontade de viajar, como se ele não tivesse vontades, né? Então, quem compra essa ideia percebe que, pô, tem uma entrada ali. Sim. Né? Pô, por que ele não tá podendo mais comprar, ter os luxos dele, mas o cara que tá lá na ponta tá podendo ter, mas tá falando porque ele não pode ter. Então, teve essa sacada aí, né, de que a gente não pegou ali no momento que a gente tinha que estar nas redes sociais, né, que se formou um continente nas redes sociais, né, uma realidade, né, a gente fala de realidade paralela, mas eu digo que já é uma realidade concreta mesmo, não é uma outra realidade. Porque tudo hoje você faz praticamente nas redes sociais. Sim. Né? Você paga conta nas redes sociais, você reclama nas redes sociais, você tem canais de comunicação com serviço nas redes sociais que te respondem, né? No Twitter, no Facebook, enfim. E a gente vive até efeitos perigosos de rede social, né? Que é, sei lá, você tá passando por algum problema, né? Você tá tipo assim, você tá sendo assaltado, né? Aí você pega o celular e faz uma live com o assaltante. A sua casa tá pegando fogo. Antes de você ligar pro bombeiro, você começa a filmar. Gente, minha casa tá pegando fogo. Não, porque eu tô dando exemplos esdrúxulos, mas meio que existem vários especialistas em saúde mental, ou até mesmo quando a gente vai pro debate da infância e adolescência, de criar uma série de protocolos pra galera não se perder nisso, assim, porque você primeiro filma, depois você pensa no que tá acontecendo. Justamente. Você primeiro publica, depois você resolve. Pô, teve um rolê desse, cara. O carro pegando fogo, o cara não conseguia sair, uma coisa absurda. O cara não conseguia sair de dentro do carro, a pessoa pegou o celular, começou a filmar, tá pegando fogo, tem uma pessoa dentro do carro. Bom, tinham outras pessoas que foram para tentar socorrer. Sim. Mas aquela pessoa, ela ficou mais preocupada em filmar e não perder aquilo. Sim. Do que ir auxiliar quem tava morrendo. É uma coisa muito assustadora isso que você falou. Que é meio que o efeito que a gente vive até no efeito da cultura, né? Você tá assistindo um show, você tá gravando o show. Gravando, você não curte o show, né? Porque... Não foi pra você, tá, Yasmin? Nos bastidores. É interessante a gente falar isso porque a gente tá aqui na casa dos 30, né? Batendo ali nos 40. Vocês, né? Eu já tô com 40 e lá vai fumaça. A gente tá aqui entre os 30 e 40. A gente pegou essa transição. Né? A gente pegou a transição... de que, pô, quando você conhecia uma pessoa na rua, né, você tinha que esperar chegar em casa, memorizar o e-mail para entrar no MSN. Na mão. No MSN para esperar a pessoa te aceitar, né?
Então, assim, Pra desenrolar. Isso. E tipo assim, Rolava uma webcam, era sacanagem. a gente pegou essa transição da sala de bate-papo, né? De um monte de coisa, da internet de escada. Então a gente. Nossa, internet de escada. Tem coisas assim que, por exemplo. Por que você não tá no TikTok? Cara, eu não tenho saco pra fazer TikTok. Acho que meu limite é ali o Reels do Instagram. Porque TikTok é muito infanto-juvenil. Não, e já é uma parada muito assim, é muito comando, é muito dinâmico, cara. É muito dinâmico, assim. E eu acho que eu não tenho mais. Eu só sei fazer 2 movimentos, que é aqui Tem e a aqui. boquinha assim também. Qualquer música eu faço esses mesmos movimentos. Mas é interessante porque o algoritmo do TikTok ele é muito mais assim. É uma coisa muito louca. É louca. uma ferramenta mais ampla. É mais ampla e tipo assim, você posta uma besteira que viraliza assim, de um dia pro outro. Às vezes você elabora uma parada que não dá nada. Eu acho que a gente tem que ser crítico a isso, na verdade, porque a gente tá fazendo toda uma reflexão assim, que a gente perdeu o fio da meada com algumas redes sociais. Sim. E aí tem movimentos acontecendo nas redes sociais que talvez a gente esteja perdendo o fio da meada de novo. Porque esse movimento no TikTok a gente não tá conseguindo se inserir, porque é geracional e tudo mais. Mas tá cheio de influenciador lá gigantesco no TikTok. Inclusive, no movimento bolsonarista foi muito forte, assim. Sim. E como que a gente vai estar lá? Se não vai ser a gente, precisa ser alguém, assim. Senão a gente vai cometer o mesmo erro. E eu acho, assim, que eu vejo alguns setores da próprio campo da esquerda, da centro-esquerda da esquerda, criticando, por exemplo, influenciadores como o Felipe Neto. Cara, a gente precisa de gente como ele do nosso lado. Ajudou pra caramba. Que isso, ajudou muito. Pra caramba. Mas o cara criticou. Faz parte. Ajudou muito. É como você falou, Verônica. A pessoa que é pública, ela tá botando o rosto pra ser criticada. Ainda mais quem tá na política. Sim. Porque tem muita gente que tá na política e acha que é o dono da cadeira. Não é, cara. Não é. Uma hora... São 4 anos. Eu já exagerei numa opinião ou outra. É transitório. Lógico, faz parte. Faz parte, é uma parada. E você tá ali pra ouvir críticas, é óbvio, você tem os seus limites. Claro. Né? Você não vai aceitar qualquer coisa. Mas você tá ali, você tem que ter o ouvido grande para o público, porque é o cara que tá ali pagando suas contas, cara. E a gente precisa desses outros influenciadores para estar trazendo novos públicos, ainda mais públicos mais jovens, porque quem nasce ali na porta dos anos 2000 já nasce com essa mentalidade, a política é tudo igual. Política não presta. Já nasce com esse debate desgastado da política, ainda mais a partir de 2013, quando você tem uma criminalização da política. Que aí vem todo esse processo de nova política. Eu detesto esse conceito de nova política. Até brinco, né? Eu amo velha política, né? Porque é a política de fato, pô, da conversa, do diálogo, etc. Aí você tem esses movimentos, né? A MBL. Você dá voz para essas pessoas que, como o próprio Gabriel Monteiro, né, que a gente estava falando. Né? Inclusive, né, a gente tem ali uma honra, né, Jota, de ter participado do mesmo processo eleitoral, porque eu fui candidato a vereador também. Pô, bacana. Na mesma... Nós dois somos candidatos, perdemos pro Gabriel Monteiro, que agora está aí sendo... Tá em cana. Mas nós dormimos com tranquilidade. Com tranquilidade. A nova política, você estava falando um negócio, os últimos 4 anos foram um umbral. Eu não acho. Eu acho que foi um inferno mesmo. Inferno na Terra. E eu acho também que essa coisa da nova política, na verdade, tudo que há de pior na sociedade se materializou na nova política. E a nova política, ela tem várias, assim, nuances, né? Várias perspectivas de construção. Foi a reunião do extremo conservadorismo com o neoliberalismo, se apropriando dessas ferramentas que a esquerda sempre rejeitou. Eu tenho que fazer meu meia-culpa. Por que agora eu sou uma militante ativa e quero ser cada vez mais ativa no debate de democratização de meio de comunicação de massa, de socializar as ferramentas, de dar acesso, de combater fake news, uma militante da comunicação? Por quê? Porque eu era ignorante. Eu era uma das pessoas que, há 10 anos atrás, quando alguém falava assim, o fulano é um militante digital, eu falava, isso é um absurdo. Mas eu não era ignorante porque eu queria. Eu era ignorante porque eu não sabia, eu não conhecia. Até por uma questão geracional,
tive a oportunidade de transitar nos dois lados. Quando eu era adolescente, jovem, a militante da rua, das passeatas, dos movimentos de juventude em defesa da educação e tal lá, e a militante adulta que recebe esse mundo digital, vê o aparelhamento dos setores de extrema direita que se apropriaram muito rápida e muito espertamente, competentemente essas ferramentas. E a gente nessa coisa que você também falou, Vitor. Porque a esquerda e o campo democrático tem um pensamento assim, como se a classe trabalhadora fosse uma coisa homogênea, entendeu, Jota? Então, assim, é tudo igual. Não é tudo igual. As pessoas têm suas especificidades, suas demandas. A sociedade está muito mais complexa, ela mudou. E aí a gente demorou muito para perceber isso. E precisa reconhecer isso. Porque se não reconhecer isso, vai ter sempre muita dificuldade. Eu aprovei aqui em Niterói uma lei de combate a fake news para instituir no programa municipal de educação um capítulo inteiro de acesso das crianças para construir ferramentas de combate a fake news. Por que isso é importante? Porque se a gente tem no plano de educação municipal, né, um programa de combate a fake news, o guri vai aprender na escola que celular é uma ferramenta, mas ela não pode ser a única ferramenta para a construção da verdade. Sim. Entendeu? Porque o que acontece hoje? A tia hoje ela pega... eu vi no Zap. Aí acabou. Aquilo virou uma verdade absoluta. Só precisa de um título. Né? Então, assim, a gente precisa construir ferramentas na sociedade, no poder público, para a gente conseguir, na verdade, fazer essa disputa hegemônica, né, da contracultura. Porque agora tá normal você ser racista, você ser homofóbico, você... Acho que ganhou voz, né? Porque é uma coisa que já circulava, né? Você ganhou um palanque. Materialidade. Você ganhou um palanque para isso, porque qualquer pessoa com celular pode atacar qualquer um da gente aqui. Né? Pode criar uma deepfake, já tem deepfake, de colocar num vídeo, botar o seu rosto num vídeo falando que você está cometendo um crime. Tem até novela passando agora, a Travessia, né? Que está debatendo essa questão da deepfake. Né? Um perigo aquilo. Muito perigoso. Eu achei que ia ser muito fizeram forte, com o Obama, cara, isso. Deepfake. Fizeram deepfake com o Obama. Fizeram com o Lula, agora na campanha, botando ele para falar barbaridades. É uma loucura. E você conseguir desconstruir isso na cabeça de uma pessoa mais humilde, com pouco acesso à informação, na verdade, é bem difícil. É complicado. E é interessante o que você falou, Verônica, da questão dessa organização, né, da direita, né, do campo amplo da direita, né, principalmente a partir ali desse conceito de nova política. Né? Não é um conceito novo, não é uma ideia nova, né, porque você tem, por exemplo, ali para bater contra o Jango, as direitas se organizaram e deu no golpe. Né? E antes do Jango você já tinha ali o Jânio Quadros, né? Da vassourinha, varre, vassourinha, né? Que era o moralizador, né? Que era o gestor que ia moralizar a política, né? Porque essa nova política que a gente viu a partir de 2013 vem com essa ideia, né? Não precisamos de gestores, não precisamos de políticos. Sim. Né? De tempos em tempos isso vai acontecer, né? E com o Getúlio Lacerda. O Lacerda. Sempre que teve. Depois se estrepou, né? Sempre tem uma nova política. Eu digo que o Aécio foi o nosso Carlos Lacerda. Não com a maestria dos discursos, né? Sim. Mas achou que ia surfar ali na onda da antipolítica, acabou sendo chutado também o Aécio, né? E tem o Florestan Fernandes que fala isso muito bem, né? De que a direita ela tem uma comunidade de interesses. Por mais que elas tenham diversas frentes, né? Quando existe um interesse em comum, ela se reúne para combater o inimigo, né? Entre aspas. É o que o Florestan, o Benedict Anderson fala também sobre essa questão da comunidade de interesses. Se forma uma comunidade para combater o ela se aglutina muito mais facilmente. Muito mais facilmente. E aí, como são detentores até a maioria dos meios de produção, eles têm grana. E você não faz política sem grana. Né? Independente se você vai ter um candidato, independente, você vai influenciar em alguma coisa você tendo grana, cara. Eu queria entender, assim, tudo isso que você tem, né, refletido aqui com a gente, caminha para essa direção da criação do seu livro, do
do que você escreveu, dessa leitura do passado sobre os subúrbios e tudo mais? Então, como que é? O Suburbano, né? O primeiro livro que eu escrevi, né? Foi uns contos que eu escrevi, umas crônicazinhas, mais uma historinha besteira, né? Mas serviu pro Lattes. Olha que maravilha. Serviu pra dar um São ótimas crônicas, gente. São ótimas crônicas. Umas coisas que eu olho assim, não escrevi isso. Uma besteira do caramba. Hoje eu vejo assim, meio que tenho vergonha. Mas o segundo livro foi já minha pesquisa de mestrado, é uma coisa mais séria. Inclusive, eu ia trazer para vocês. Eu esqueci na mesa da A gente sala. sempre, o convidado traz um livro. Você tá devendo um livro pra gente. Tá devendo livro. Oportunidades não vão faltar. Mas, é sério, eu ia trazer, porque eu estudei a chegada da fábrica Bangu na freguesia de Campo Grande. Né? Eu estudei os impactos sociais e culturais numa freguesia rural, quando se chega a toda uma mentalidade da modernidade industrial ali do começo. Acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aí. Sim, porque ali naquele momento, né, eu estou falando de 1889 a 1914. É uma freguesia totalmente rural, que era a freguesia de Campo Grande. Você chega com uma fábrica de tecidos enorme, você leva para um meio rural time de futebol, você leva ali casas, você leva um princípio de previdência social, porque a fábrica Bangu tinha uma previdência social antes mesmo de ser instalado previdência social no Brasil. E você mexe com a mentalidade ali de um meio rural, né? E eu meio que analiso essa chegada, porque você não anula totalmente a questão rural do local, mas você incorpora nessa realidade nova, nessa modernidade fabril. Né? Porque, por exemplo, a diretoria da fábrica permitia que os operários criassem animais, tivessem sua horta e comercializassem o excedente na feira que a fábrica promovia. Né? Então era uma cidade mesmo, né? Uma cidade-fábrica. Então o movimento que eu fiz foi justamente isso, mostrar, né? Óbvio que tem outras obras que estudam até muito mais aprofundadamente a questão da fábrica Bangu e outros bairros, da constituição de outros bairros do Rio também. Mas faz parte dessa questão de você jogar luz a esses momentos da história do Rio de Janeiro, dos subúrbios do Rio de Janeiro, que poucos são contados. Eu estou tentando agora um projeto de doutorado, inclusive passei na primeira fase. Eu vou estudar justamente esses olhares sobre o subúrbio carioca nas revistas ilustradas do começo do século XX. Né? Como essa mentalidade rolou, como essa ideia de subúrbio rolou, porque era um momento da cidade que a cidade estava se expandindo. Né? Então, as antigas fazendas, né, os canaviais, fazendas de café e tudo, elas começam a ser loteadas para receber esse contingente de trabalhadores e tudo, e vão se formando muitos bairros do subúrbio. Eu quero ler teu livro. Eu acho a arquitetura da fábrica Bangu a coisa mais linda. Todas as vezes que eu passo lá e olho. Aí depois teve um negócio de um shopping, uma coisa. Virou um shopping. Virou um shopping, tombada. né? Tombado, mas aí eles preservaram a fachada e fizeram um shopping. E assim, uma coisa linda, né? Até hoje, assim, quando eu passo lá, acho. É uma arquitetura manchesteriana. Muito linda aquela arquitetura. E uma coisa também que me chamou a atenção, 1889, um ano depois da abolição. Isso. E aí você conseguiu identificar, assim, como era a participação dos negros ali, tinha... Sim. Porque tem um lance nosso, né, da pauta preta, que foi a falta de oportunidade a partir do momento em que a gente teve uma abolição incompleta, né? Porque, na verdade, eles abriram a porta da senzala, nos empurraram para a favela e não foi dado por parte do Estado nenhum tipo de reparação. É uma reparação histórica, na verdade, né? O Brasil, o Estado brasileiro, ele tem uma dívida enorme ainda com o seu povo preto, né? Você consegue identificar isso ali na fábrica Bangu? Porque a gente estava falando disso, de acesso a emprego, a oportunidade, que o povo preto, nosso povo, não teve isso. Você consegue identificar isso no teu estudo? Como é que ficou esse rolê? Tem. A maioria dos trabalhadores eram brasileiros, né? A segunda maior colônia era italiana, né? Ali da fábrica, italianos e portugueses e tudo, e a maioria dos trabalhadores da fábrica eram pessoas pretas, né? Inclusive tem uma discussão interessante de um outro pesquisador mas ele vai estudar a Fazenda Santa Cruz, Fazenda Imperial de Santa Cruz, que é ali do ladinho. E ele conversando comigo, ele falou, olha, é uma coisa que eu tenho que aprofundar e tudo, mas a Fazenda Imperial de Santa Cruz, ele tinha uma banda, tinham músicos escravizados que eram músicos, né? Que com a abolição, eu acho que eles foram incorporados na banda da fábrica Bangu.
Que bacana. Então, assim, é uma pesquisa aberta aí, né? É uma hipótese, né? Porque também foram buscados muitos trabalhadores em outros lugares do Brasil, né? Para compor o corpo operário, né? No Sul, no interior do Rio. Então, o corpo brasileiro era majoritariamente negro. Negros. E também tem um livro, acho que é no Pé de Laranja Lima, Meu Pé de Laranja Lima. Tem o Meu Pé de Laranja Lima, que conta a história ali da região, né? Que é um clássico da literatura, né? Sim. E tem também algumas pesquisas que mostram que ali no córrego, do lado do shopping, do que hoje é o shopping, tem infelizmente hoje uma vala, né? Mas era um rio, né? Que mostrava que as mulheres, né, que trabalhavam, as mulheres negras, né, foi identificado ali cantos dessas mulheres escravizadas ali da região, das fazendas da região, lavando roupas durante o processo fabril. Já numa lógica fabril, né, lavando roupa nesse córrego, com esse canto e tudo. Então você ainda tem ali, você tem uma modernidade, né, uma modernidade pautada pela questão europeia da fábrica, né? Porque a fábrica tem capital inglês. Não à toa que o Bangu Atlético Clube se chama Bangu Athletic Club e é vermelho e branco, né? Por causa da Inglaterra, e tem uma coroa lá no shopping. Você torce pro Bangu? Eu gosto muito da história do Bangu, por quê? Foi o primeiro time a ter um negro na história do futebol brasileiro. É verdade. O Ernesto Carregal. Todo mundo fala muito do Vasco, e o Vasco tem méritos e merece, porque o Vasco já... Ali, anos 20, se eu não me engano. Anos 20, né? É no futebol, mas já profissionalizado. Já profissionalizado. O Bangu vai incorporar o Ernesto Carregal em 1904, que não era profissionalizado. 1904. Porque é o ano de fundação do time. O lance do Vasco foi ter peitado a federação porque tinham atletas negros. Vocês sabem a história, né? Sim. E aí, o Vasco tem uma contribuição bacana também. Muito, muito importante. Legal, bacana. Então, o Vitor é torcedor do Bangu. É isso. Hoje estamos Bangu aqui. E o time do Bangu, por muito tempo, foi chamado de mulatos rosadinhos, né? Porque como o uniforme era feito na fábrica, né? Vermelho e branco, então a tinta da camisa ficava na pele. Então, a maioria eram negros, né, do time, então eles ficavam meio que com a tinta vermelha na pele, né? Por isso que eram chamados de mulatos rosadinhos. Olha as curiosidades históricas aí. É interessante. O Bangu, assim, cara, é aquilo, né? Aí a gente volta para a questão do território. Né? No começo do futebol carioca, os times suburbanos, e principalmente os times operários, eles eram excluídos porque um dos mecanismos de exclusão era você saber, pelo menos, escrever o seu nome para você assinar a súmula, para você poder assinar a súmula. E a alta taxa de analfabetismo na época não permitia que os times operários pudessem jogar. Por quê? Os caras eram trabalhadores, cara. Os caras não sabiam escrever. Então, a gente vê o futebol ficou muito tempo ali naquela elite ali da Zona Sul, né? O Fluminense, o Flamengo, o Botafogo, o Rio Cricket aqui de Niterói, né? Por muito tempo participou desse processo de elitização, mas o Bangu foi o primeiro a incorporar. Incrível. O campo do Rio Cricket é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, é intacto. Eu passo lá de vez em quando, fico com a sensação de que ninguém usa aquilo. É uma coisa assim linda. É muito bonito mesmo. É muito bonito. A sede é bonita e o campo do Rio Cricket é bonito. Eu, na minha época de mais jovem, joguei muita bola. Você era jogadora, né? Eu tenho pinta, né? Jogadora? Tem jeitinho. Você joga bem. Futsal. Eu joguei muito. Eu era bola. Eu ia tomar a camisa 10 da Marta, mas aí depois eu falei, enveredei por esse caminho da política, entendeu? Tinha menos dor de cabeça. Menos dor de cabeça. Tinha ali um talento? Tinha um talento. Mas aí eu fiquei naquela dúvida, acabei caindo pra política. Quem você seria da seleção hoje? Rapaz, eu acho que eu ia brigar ali com a Marta. Eu acho que eu brigava com ela ali, assim. Pela característica. Só jogou lá, né? Cortar de esquerda e bater, essas coisas assim, né? Mesmo. Bater falta. Mas aí... Meu pai foi jogador de futebol. E aí, conta pra gente Meu essa história. Meu pai jogou no Flamengo, não, no Fluminense, desde a base. Você é flamenguista? Cara, assim, eu tenho um apreço ali pelo Flamengo, né? A ideia de nação... A ideia de nação rubro-negra vem dessa ideia do Getúlio, né? O Flamengo embarca ali nessa questão nacional. E também o acesso que o Flamengo teve àquela questão do rádio, né? Do rádio. Que aí virou um time nacional também.
Mas daí seu pai jogou no Fluminense. No Fluminense, da base e tudo. Aí no final da década de 70 ele se transfere, né? Vai para outros times. Jogou na Coreia, jogou em Portugal. Caraca. Mas meu pai jogou futebol numa época que não tinha esse glamour. Sim. Outro rolê. Né? Então, no máximo, ele conseguiu uma aposentadoria, né? De 2, 3 salários mínimos, não sei. Mas assim, assim, a vida profissional dele foi ser jogador. Foi. Aí depois ele continuou trabalhando no futebol, né? Treinador. Eu já morei em Campos, porque meu pai foi treinador do Goitacazes, do Americano. Que legal. Era pequeno, cara, né? que maneiro. Pô. Curiosidade interessante. Pô, eu gostava do time do Americano. Eles sempre Qual é o nome do perdiam seu pro... pai? Flávio. Flávio. Ele foi jogador zagueiro. Flávio. Mas eu tenho uma ligação com o esporte muito interessante na minha família, porque o meu trisavô, né, o avô da minha avó, ele foi o primeiro medalhista de ouro olímpico do Brasil. Que isso? Jogando o quê? Não, foi no tiro ao alvo. Tiro ao alvo? Guilherme Paraense. A medalha fez 100 anos em 2020. Que coisa mais linda. E ele veio do Pará, né? Todo aquele processo de migração interna, né? E Sim. um dos meios de ascensão social das classes mais pobres eram as Forças Armadas, né? Meu trisavô veio, né, para ser do Exército. Ele sempre foi um exímio atirador, né? Ele comandou clubes de tiro ali no começo do século XX, né? Na década de 10 e tudo. E ele começa a ir para a zona sul do Rio, se aproximar desses clubes elitistas. Né? Ele sempre suburbano, sempre morou no Meier. Então... Dá uma história aí, hein? O atirador do Meia vindo do Pará, primeiro medalhista olímpico. De ouro. Tem que fazer um livreto. Um dia antes de ele ganhar a medalha de ouro, ele ganhou a medalha de bronze em equipe. Essa Olimpíada foi de Antuérpia. 1920. Gente. Nossa, eu me lembro dessa. Tem um documentário no YouTube. Essa foi pegada mesmo, essa foi forte. Tem um documentário no YouTube que é ouro, sangue e chumbo, uma coisa assim. No YouTube tem. Foi um documentário do Sport TV que conta a trajetória, porque eles saíram daqui de navio, porque não tinham grana. Atiraram pelo Fluminense. Não tinham grana, aí pegaram navio, chegaram lá na Europa, roubaram o equipamento deles. Nossa, todo um drama a parada. Não, tipo assim, eles perderam todo o equipamento, toda a arma, todo o equipamento de treino, toda a munição, toda a mira. Eles treinaram e atiraram com armas emprestadas pelos norte-americanos e ele ganha o ouro em cima de quem? Dos americanos. Do norte-americano, que prestou a arma a ele por 2 pontos. Será que é por isso que ele tem a rivalidade? O imperialismo merece, né? É isso. E, cara, e a história dele, né? Eu fui pesquisar com um professor da UFRJ pra gente escrever um artigo. Ele foi um cara muito influente ali naquela região, e não só no esporte, no tiro. Ele foi presidente da Liga Suburbana de Futebol em 1919, antes de ganhar a medalha de ouro. Pô, tá muito no sangue, né, esse negócio seu aí de suburbano. Muito legal, cara. E ele ganhou o Sul-Americano pelo São Cristóvão em 1922. E ele participa da Revolução de 30, ao lado de Getúlio. Gente, que bacana. Na verdade, um paraense suburbano é o primeiro medalhista olímpico do Brasil. Incrível, incrível. Por assim, o mais... Assim, até uma pauta política minha, né? Porque não tem absolutamente nada na cidade do Rio de Janeiro com o nome dele. Nada. Nada? Aí, mais uma vez, a gente entra na discussão. Porque o Afrânio, que atirou com ele na equipe, que era advogado, chegou a ser ministro, não sei o que e tal, era da Zona Sul. Então, ele é lembrado. O Guilherme Paraense, não. Pô, vamos fazer essa estátua aí, vamos fazer esse Cara, eu tentei. Você tentou fazer a estátua do seu... O que acontece? Eu cheguei a debater isso com um professor que eu escrevi o artigo. Eu falei, professor, o que você acha de a gente levar esse debate e tudo? Ele falou, olha, eu acho super importante, porque o Guilherme não tem um reconhecimento, principalmente no Rio de Janeiro e tudo. Porém, só tem um porém. Ele foi medalhista pelo tiro, e hoje a questão dos clubes de tiro estão muito, pelo lado negativo, estão muito em voga. Então você vai... Não é mais esportivo, né? Tem um outro conceito, vai entregar... né? Uma estátua dele com uma arma não vai pegar legal também. Não, você vai entregar uma figura do tamanho do seu trisavô para esse lado, nesse momento. Então espera essa onda baixar. Espera 23. Espera 23, porque a gente traz esse debate. Falei, pô, nem no Meier podia ter uma praça ali com o nome dele. Tudo. Aí ele falou, espera um pouco, vamos ver as eleições. Tem esse lance mesmo. Você botar o cara que participou da Revolução de 30, ele fechou o túnel velho de Botafogo. O cara tem uma biografia maravilhosa. Porque o tiro, a medalha ela é fantástica, o feito da medalha, mas tem toda uma história pra medalha e o pós-medalha, né? Não é só a medalha. Isso.
Então, ele participa da Revolução de 30 ali, né? Ele fecha o túnel velho de Botafogo ali contra as tropas de Washington Luiz. Ele é condecorado depois de um tempo pelo Getúlio, tudo. Ele se aposenta como coronel das Forças Armadas. Mas ele foi da turma do Hermes da Fonseca, do Bento Ribeiro, dessa galera que depois na política. Pô, Lindo. Das redes sociais para falar do Guilherme Paraense. Não, baita papo. Eu acho que agora a gente, assim, eu acho que foi uma conversa incrível. A gente tem um encerramentozinho nosso aqui que a gente faz uma brincadeirinha, que é o nosso bate-bola. Pode puxar, ver esse bate-bola aí com você. Mas assim, é de frente com o VJ. Eu não tava querendo bate-bola agora não, porque eu fiquei olhando pra essa comida que eu tô com uma fome. Não, vai Vambora, passar. Vamos de joelho. Vamos de joelho. Não, aqui não é joelho não. Aqui é italiano, pô. Aqui é italiano. Eu quero saber como que é isso Joelho é negócio de paulista. no Pará. Não, paulista não é joelho, paulista é Bauru. Bauru? Isso aqui é Não, Bauru? no interior. Não, mas joelho também, eles falam joelho. Minha esposa é de Manaus, lá é Jacaré. É. Mas dá uma dica aqui pro pessoal do Pode Ver. Onde é que pode encontrar o teu livro, editora e tal, porque a galera... Fala naquela câmera. Fala ali, ó. Pessoal, então, o meu livro ele tá disponível no site da Autografia, que foi a editora que eu lancei. A Cidade, a Freguesia e a Fábrica é o nome do livro, né? Porque eu estudo a chegada do Pereira Passo, etc, etc. Você encontra lá o precinho maneiro e tudo. Eu estou devendo aqui pro Jota, pra Verônica o livro, que eu esqueci realmente. E tem as redes sociais lá, né? Segue lá o Vitor G. Almeida RJ. Agora tô lançando vários packs lá da Copa do Mundo. Tô acompanhando. São incríveis. Tá maneiro, pô. E é isso. Isso aí, ó. Vamos fazer aqui um bate-bola com o nosso parceiro J. Marques, nosso convidado aqui, o Vitor Almeida, do Suburbano da Depressão. Vamos lá. A gente vai perguntar, você vai respondendo aí, ó. Uma festa no subúrbio. Festa junina. Uma brincadeira de rua. Golzinho. Um problema que te causa depressão. Cara. Boletos. Como bom homem de 30 anos. Aluguel atrasado. Tenso. Tenso. Um prato que representa o carioca. Coxinha. A coxinha é um prato, Coxinha? porra. Coxinha. Tudo bem, tá aceitado. Um churrasco também, né? O que é o trem pro suburbano? O trem é o cotidiano dele. É a parte do cotidiano dele, onde ele faz suas as redes sociais no mundo Sim. físico, né? Se a Dona Helena fosse suburbana, como seria? Eu acho que a Dona Helena ela teria uma casa de praia em Muriqui ou em Bacaxá, mais ou menos. Bacaxá, Ponta Negra, Maricá, Cordeirinho, que é um lugar bonito, né? Onde é a casa do Darcy Ribeiro, Cordeirinho, né? Isso aí. E seria casada receberia pensão de um aposentado da Telerge. Antiga Telerge. Não, ela se sentiria a Dona Florinda da rua, né? Porque tem isso. Tem a síndrome de Dona Florinda, você sabia disso, né? Porra, eu vou sair só um pouquinho do bate-bola. Telerge me lembrou agora Orelhão, ficha. Orelhão. Entendeu? Pula essa parte. Eu peguei. E por último, um sonho de vida. Vapo. Sei lá, eu acho que eu quero enveredar aí pela política e ajudar o Rio de Janeiro no Congresso Nacional. Arrasou, bebê. Quem sabe, né? Vai Arrasou, acontecer. arrasou. Aqui, pessoal, a gente recebeu aqui o historiador e influenciador digital, o nosso querido Vitor Almeida, que constrói a página Suburbano da Depressão. Curte, compartilha, bota o dedão aí. É isso. Dá um like pra mim e pro meu parceiro bonito pra caramba. Ele tá cada dia mais bonito, Tá né? lindo. Ele veste conjuntinhos. A gente precisa, Hoje na mesmo verdade. disse que eu tava... Nossa, Vem você cá, tá tão menininho Vem cá, deixa eu falar um hoje. negócio pra você. Ele veste uns conjuntinhos. Ele é todo combinandinho. Ele bota blusinha com shortinho. E hoje eu cheguei aqui e falei... Que conjuntinho ele vai estar usando hoje, de que cor, né? Mas hoje ele não tá, Hoje não. eu vim Ele clima tá meio mais não, soltinho. Então hoje ele tá bonitinho, mas tá sem conjuntinho, entendeu? O homem dos conjuntinhos, meu parceiro J. Marques. Famosa bermudinha pega moleque, vambora. Vitor, obrigado. Valeu,
tá? Tamo junto. Satisfação.